por medo, ele prefere morrer a beber a água. E esse comportamento, ele é muito semelhante ao nosso, de seres humanos. Às vezes a gente tem medo de enfrentar qualquer tipo de coisa. Às vezes a pessoa tem medo de enfrentar um novo relacionamento porque o antigo não deu certo. Fazer uma nova entrevista de emprego porque aquela entrevista que eu fiz antes deu errado, então essa também vai dar. Servir a Deus, às vezes servir a Deus dá medo, né, de enfrentar. Eu vou conseguir, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Eu mesmo, quando me decidi batizar, é como eu sempre falei, eu não acho que batismo é uma coisa besta, uma coisa que seja assim, jogou a cabeça na água e saiu, não. Eu sempre levei batismo a sério. No batismo de minha mãe, eu me emocionei muito, no batismo de minha filha e no batismo do meu filho e no meu batismo também. Porque eu sempre soube que quando eu fosse me batizar, era uma coisa séria, que não era para ficar indo e voltando, era uma coisa já decidida dentro de mim. Amém. E as pessoas, como eu disse no início, acham que o trabalho de pastor de ovelhas seja uma coisa muito monótona, porque todos os dias aquela mesma rotina. Sair antes do sol nascer e voltar antes do sol se pôr. Mas o pastor de ovelhas, a tarefa deles não é somente sentar naquela pedra e ficar com a varinha ou morder um capim, alguma coisa assim. O trabalho do pastor de ovelha vai muito além. O pastor de ovelhas, ele vigia as ovelhas durante todo o dia, para que nada de ruim aconteça com elas. E outra coisa, a vestimenta dos pastores não é a vestimenta mais bonita, mais rica, mais grossa que uma pessoa pode ter. O sol escaldante do deserto mesmo, ele queima muito a pele do pastor de ovelhas. Mas em nenhum dia o pastor da ovelha desistiu de ir queimar sua pele por conta do sol ou por causa de suas vestes rasgadas ou velhas, porque o pastor ama o seu rebanho. Amém. E isso também nos reflete uma parte da Bíblia que diz assim, em João 10:11, quando Cristo, ele se compara com o pastor de ovelha. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. Amém. Essa ilustração diz exatamente o que Jesus é, né? O pastor de ovelhas. Nunca abandona e morre pelo seu rebanho. Amém. Quando está perto do sol se pôr, o pastor recolhe suas ovelhas para o aprisco. Quem já viu falar em aprisco? Aprisco é um curral que fizeram para as ovelhas, mas isso também significa o lar. Eu vou voltar para o aprisco, eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para o meu lar. E quando esse pastor volta com as ovelhas, acredita-se que nessa volta, Davi escreveu assim: ele me guia pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Isso quer dizer que ele me leva por caminhos retos e não tortuosos. Com eles estamos seguros ao voltarmos para o nosso lar. Porém, o texto abre espaços para possíveis provações ao longo do caminho. A companhia do pastor nos dá segurança, mas não garante uma paisagem aparentemente tranquila. Existe a possibilidade de passar pelo vale da sombra da morte. Os historiadores acreditam que o vale da sombra da morte, quando o pastor está cuidando das ovelhas no deserto, são montanhas estreitas, altas, caminhos escorregadios de muita dificuldade para caminhar com todas essas ovelhas. E a gente se pergunta, né? Se as ovelhas são tão difíceis de se lidar, elas não aceitam muito ordem, como é que esses pastores conseguem passar por esses caminhos estreitos, tortuosos, escorregadios? E aí vem uma coisa que eles fazem muito bem. Eles adaptaram músicas ou tocavam instrumentos para que as ovelhas se acalmassem, ouvissem a sua voz e assim obedecessem o pastor. Ao cantar dos pastores de ovelha,
as ovelhas ficam calmas, enfileiram-se e conseguem passar por aqueles caminhos tortuosos e perigosos. Isso não é incrível, gente? Aí a gente fica pensando assim, as pessoas pensam que o trabalho do pastor é só aquele, e aí a gente vai aprendendo como realmente é ser pastor de ovelha. Elas reconhecem a voz do pastor e se acalmam. Assim somos nós, né? Quando a gente está, às vezes, atribulado, com alguma preocupação, com alguma coisa, a gente ora. Então, aquela oração, Deus faz como o pastor faz. Acalma nossa vida e nos dá respostas. Amém. Aí também tem outra pergunta. Mas, se realmente esse deserto é tão perigoso, as ovelhas não aceitam muito essas coisas de ordem. Como é? Se uma ovelha caiu, o que acontece? E aí vem a resposta de como o pastor resgatava as ovelhas. Ele usava cajado. O cajado, eu acho que você já deve ter visto em várias ilustrações, funcionava de 3 maneiras. Ora, se está passando aqui, vamos supor, as ovelhas em uma cai. O braço do pastor não tem a extensão de ir buscar a ovelha. Mas na ponta do cajado existia um arco, aonde o pastor pescava a ovelha. E também assim, as ovelhas, quando ela desviava dos seus caminhos ou do rebanho, o pastor usava o cajado como vara. Batia na ovelha desobediente para que ela retornasse para seu lugar. A função de vara, né? E como nós vemos, esse instrumento cajado, as 3 funções eram protetora, porque além de anzol e vara, existia embutido naquela pontinha uma lança muito afiada, que se algum predador fosse ferir, comer alguma coisa com a ovelha, ele usava aquela lança para defender as suas ovelhas. Então, o cajado tinha a proteção, que era a lança, a salvação, que era o cajado, né, mesmo, e a disciplina, que era a vara. Às vezes a gente vê na Bíblia falando várias vezes sobre a vara da disciplina, né? Então, o mesmo Deus pastor que acolhe e protege também castiga aos que ama, para fazer-nos sofrer, mas não para fazer-nos sofrer, mas para aprimorarmos. A dor é o que nos ensina em certos momentos, que de outro modo não aprenderíamos. Isso aqui, eu me identifico muito com essa parte, de que a dor é o que nos ensina em certos momentos, que de outro modo não aprenderíamos. Essa, afinal, é a dinâmica de nossa vida. Se sofrermos demais, a gente não aguenta. Se sofrermos de menos, também a gente não saberia o quão mal é o mal. E aí seria uma coisa assim, é mal, mas é tão fraco, a gente consegue, então vamos continuar aqui. Então assim, Deus, Ele infinitamente, na sua bondade, de maneira sábia, Ele administra a dosagem, vara, lança e cajado. E também nos promete que a gente passa por isso tudo e volta para aquele lar que Ele nos prometeu, o aprisco que Ele nos prometeu. E por falar no lar e nas ovelhas, é interessante quando as ovelhas voltam para casa, para o aprisco, parece que de alguma maneira elas entendem que ali, aquele deserto ficou para trás e que elas irão descansar. Ali o pastor dá a última alimentação às ovelhas, elas vão recuperar aquelas energias que elas gastaram ao atravessar o deserto. Porém, existe uma última coisa para o pastor fazer, a contagem das ovelhas. Sim, durante todo o dia, os pastores contam e recontam todas as ovelhas, para que nenhuma se perca, né? Certa vez, Jesus contou a parábola, que um pastor tinha 100 ovelhas. E quando levou para o aprisco, faltava uma das 100. Ele poderia pensar assim, só uma, eu tenho 99? Não. O pastor colocou no aprisco, no lar, no curral, as 99 ovelhas e saiu pelos caminhos afora para encontrar a ovelha que havia se perdido.
Amém. E quando ele voltou, quando ele colocou a ovelha que ele voltou, qual não foi a alegria? Ele festejou e comemorou, como se aquela ovelha fosse a única, e para ele, aquela ovelha, a ovelha era a única dentre as 100. E assim também é como Jesus nos considera, né? Jesus e Deus. Jesus disse que nós somos preciosos para Deus. Poderia, como eu disse, ser apenas uma ovelha, porém, para aquele pastor, ela era tão preciosa que se tornava mais que uma. Ela era única em meio ao seu rebanho, como o próprio Cristo nos ensinou em tal parábola, que o amor de Deus pelos seres humanos, apesar de possuir milhões e milhões de filhos em todas as épocas e em todos os mundos, Ele nos trata como se fôssemos os únicos de todo o universo. Amém. Comemora os nossos acertos como se fôssemos os mais preciosos tesouros do seu baú de riquezas. Amém. Amém. E agora eu vou dizer a vocês o porquê que eu me identifico com esse Salmo 23. Algumas pessoas aqui que me conhecem já sabem, mas e outras não. Eu, há quase 8 anos atrás, detectou-se em mim um certo tipo de câncer, um vale da sombra da morte, né? E em nenhum momento eu disse a Deus assim, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu? Não, eu nunca falei isso com Deus. Nas minhas orações, eu sempre falava assim, não me deixe entrar em depressão. É uma coisa que eu me emociono todas as vezes que eu vou falar com uma pessoa, com 2, com 3, com 4, com quantas forem, porque foi um momento muito difícil na minha vida. Porque câncer não é uma gripe, não é uma catapora, não é um resfriado, é uma coisa muito difícil de lidar. E em minhas orações eu sempre dizia, Senhor, não me deixe entrar em depressão. Eu quero criar meus filhos, eu preciso criar meus filhos. Minha mãe já tinha falecido devido a um transplante de fígado e eu precisava viver, né? E aí foi os andar, né? Nos desertos. Ir para ginecologia, cirurgia, aquela coisa toda, o medo de cortar a garganta, porque foi tireoide. E pedi muitas orações mesmo, muitas, todo mundo conhecia. A primeira pessoa que soube que eu estava com câncer, depois da minha família, foi Dulce. Eu fiz Dulce, eu estou com suspeita de câncer de tireoide. E eu preciso muito de oração, porque eu preciso criar meus filhos. Eu sempre tive essa preocupação de meus filhos. E quando eu estava lá no Vale da Sombra da Morte, no Extremo Place, antes da minha cirurgia, lembro que eu fui a última a ser internada. A enfermeira da minha irmã falou assim, sempre tem uma última para chegar atrasada. E eu falei assim, os últimos serão os primeiros. Brincando, né? E a enfermeira-chefe chegou no quarto e começou a contar, olha, dona fulana, seu horário de cirurgia é tal. Aí eu falei, pronto, dona fulana, que chegou antes de mim, a cirurgia 10 horas, a minha vai ser meia-noite. E aí quando ela falou assim, Michelle Almeida, eu falei, sou eu, a sua cirurgia é a primeira. Esteja preparada, porque 7h30 é a sua cirurgia. A peça foi assim, subiu, né? E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? E eu tinha levado a Bíblia. E o primeiro livro que eu li foi o Salmo 23. Li o Salmo durante a noite, li outros livros. E quando foi de manhã, quando eu acordei, não parecia que era eu, parecia que era outra pessoa. A moça chegou e falou, e aí, eu estou preparada para ir para a cirurgia. Fui para a sala de cirurgia, adormeci, não fiquei com pressão alta, mais nada. E acordei, né, na sala de pré-operatório. Quando eu acordei, comecei a gritar de um jeito que vocês não têm noção. Gritar de chamar a atenção de todo o hospital. Oh, meu Deus, Jesus, 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 Jesus. Comecei a gritar Jesus de uma maneira incrível. E aí todo mundo foi, a equipe médica. O que foi, dona Michelle? Estou viva. Eu estou viva. Essa história é muito longa, eu não quero me aprofundar, mas é por isso que eu amo esse Salmo 23. E eu não poderia começar minha primeira pregação sem falar nele. Amém. Seja lá. Obrigada. Ô, Cristian, tu pode colocar aquela música, se você puder, nas mãos do oleiro? Por favor.